Bem, baseado naquelas três questões que nós apresentamos, né, relativo a como se trabalha História e Geografia, a coleção seguiu todos aqueles itens. Então, a estrutura da coleção, ela é toda trabalhada a partir de atividades e tem tipos de atividades, né? Então, nós temos atividades de identificação. Por exemplo, esse mapa que vocês estão vendo aí é um mapa das unidades de conservação do Brasil. Ele tem uma legenda, essa legenda apresenta as áreas indígenas, as áreas de conservação estaduais, as áreas de conservação federais. E nesse momento, o que a gente vai fazer com a criança? Ela vai analisar o mapa. Analisar um mapa é observá-lo, né, a partir do seu título, do que ele apresenta e dos símbolos que ele apresenta e que a legenda nos orienta o significado. Então, a gente vai trabalhar questões assim, por exemplo, as áreas indígenas estão nas áreas de conservação? Quais são as regiões do Brasil que têm mais áreas de conservação? Onde estão os indígenas aldeados? Porque vocês sabem que existem índios vivendo nas cidades, como no Acre, no Amapá. Nós temos cidades, pelo censo do IBGE, que é todo de indígenas a população. Mas esses são os aldeados. Então, os aldeados estão naquela região norte ou centro-oeste, mas isso é a identificação da criança. Então, o professor não vai dizer, o professor vai levantar com a criança e, a partir daí, eles constroem o conhecimento a partir de uma síntese que faça e tudo mais. Outra característica da coleção em termos de atividades são as atividades de classificação. Você sabe que quando a gente classifica, a gente faz as diferenças entre. Existe uma atividade que vocês estão vendo aí, que nós pedimos que eles levantem todos os lugares que eles conheçam. Pode ser bairros diferentes, cidades do Brasil, cidades fora, outros países, lugares diferentes que eles conheçam. Aí eles listam. E depois nós pedimos que eles façam 3 conjuntos desses lugares. Para formar conjuntos, eles precisam preencher a etiqueta, que é a característica comum daqueles lugares. Então, por exemplo, se ele escreveu Meier, Bom Sucesso, Barra da Tijuca, bairros do Rio de Janeiro, eles botam lá. Se eles escreveram, vamos dizer, Copacabana, Barra da Tijuca, Flamengo, bairros que têm praias. Então, eles vão começar a fazer as classificações que ajudam muito no trabalho com os conteúdos, porque os conteúdos nos dizem, lá nos objetivos, diferenciar áreas urbanas de rurais, diferenciar os bairros. Então, os bairros da Zona Norte, os bairros da Zona Sul, os bairros da Zona Oeste, que o Rio de Janeiro não tem bairros da Zona Leste, porque o centro fica ali no leste, porque é onde a cidade começou, isso aí inclusive é outra história. Então a coleção tem muitas atividades de classificação. Ela tem atividades de observação. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a abertura do conteúdo de história. Então, nós vamos, antes de dizer o que a gente vai trabalhar e tudo mais com eles, nós vamos pedir por que essa imagem aí representa a parte da história. Por quê? Porque é uma área, é uma imagem da parte serrana, aparece até o dedo de Deus aí de Teresópolis, mas não tem ocupação. É só morro, vegetação. Então eles vão dizer, porque representa um lugar num tempo antigamente. Então todo esse trabalho de observação de imagens é fundamental, porque depois nós vamos fazer excursões com eles e vamos observar a paisagem, observar a forma como o homem ocupou os lugares. Então é fundamental o trabalho com a observação.
Outra coisa são atividades que relacionam coisas. Eu trouxe aí uma questão que nós temos um texto sobre a atividade da pecuária no Brasil e nesse texto se fala que os nativos, né, as pessoas que já nasceram no que nessa época já se chamava Brasil, e os indígenas são aquelas pessoas que mais se adaptaram à atividade da criação de gado. E eu, ao invés de perguntar quem se adaptava às atividades, porque o texto está dizendo, não vou fazer uma coisa dessa, eu pergunto por que será? Por que o indígena e os nativos se adaptaram melhor à atividade da pecuária? Aí a criança vai chegar, não sei, porque talvez eles conhecessem mais. Eu acho que o índio anda por tudo que é lugar, sabe caminhos. Pois é, eles tinham maior conhecimento do espaço e assim a gente vai fazendo uma série de atividades que relacionem coisas para que o conhecimento não seja desconectado. Nós vamos sempre começar os conteúdos, os capítulos por questões. Por quê? Porque é o desafio. Eu disse que a gente trabalharia sempre o desafio. Criança gosta do desafio. E eu peguei aquela parte que eu já até fiz uma relação no outro vídeo sobre os rios fluminenses, né? Nós vamos trabalhar a hidrografia do estado do Rio de Janeiro, mas aí começa assim: qual a importância dos rios fluminenses para a população que vive nesse estado? Então essa é uma questão. E a criança vai levantar, logicamente, que é dos rios que nós trazemos a nossa água potável, que cozinhamos, que bebemos, que fazemos infinitos usos. E por isso a gente tem que cuidar dos rios. Então essa coleção, ela está sempre trazendo uma questão para iniciar o assunto. E o professor precisa aproveitar bastante isso aí. No final ou no início, nós temos a síntese do assunto. Então, por exemplo, eu trouxe uma página que tem a natureza representada, que é do Livro do Brasil, que nós vamos trabalhar do relevo, a hidrografia, o clima do Brasil, né? Bem em síntese, dentro do que a criança pode entender, porque depois ela vai aprender isso no 6º ano com mais profundidade. Mas o que a gente vai trabalhar vai ter muita profundidade. Então, nós ilustramos com a Chapada da Diamantina. E aí a pergunta que vai se colocar, por que a gente botou essa imagem? Qual é a relação da imagem com o título do capítulo, A Natureza Representada? E vocês podem acreditar que eles imediatamente relacionam. E aí a gente lê a síntese. Nós fazemos uma síntese nesse capítulo, você vai estudar. E a gente também, olha, uma outra questão que a gente recomenda no guia, cada livro tem um guia de respostas com todas as questões respondidas, mas sempre com aviso de que aquilo não é para o professor exigir como resposta da criança, é para orientar as possibilidades de resposta. Porque a criança tem respostas que são muito diferentes, às vezes, do que a gente pensa que ela iria responder. Então, o que você vai aprender, a gente vai dando esses itens todos que nós vamos trabalhar no capítulo. E é uma coisa interessante. E, por fim, nós temos sempre o Saiba Mais, o Trabalhando em Grupo e o Refletindo. O Saiba Mais é quando nós colocamos a criança em contato com toda essa tecnologia que está se desenvolvendo aí. Então, a América Latina quando a gente estende a posição do Brasil para a América Latina, nós temos umas 2 ou 3 folhas falando sobre a América Latina. E nós propomos que eles entrem no site do Memorial da América Latina de São Paulo e assistam, porque é belíssimo, é um espaço de exposição lindíssimo, e depois a gente traga para a sala. Nós temos o Trabalhando em Grupo. Cada unidade
cada unidade, capítulo, a gente termina com trabalhando em grupo, que seria o fechamento. Nesse caso que está tratando da relação do Brasil com os outros países da América Latina, nós pedimos um mural com danças que mostrem as danças, as línguas, a forma de vestir, o tipo étnico. Então a gente pede que eles construam esse mural. E o refletindo é um momento em que a gente puxa uma coisa, um ponto, para ampliar. Pode ser ficar só na discussão, como pode também fazer com que a gente redija texto, escreva cartas, né? Nesse caso, nós perguntamos por que há pobres, porque nesse capítulo nós também trabalhamos, não foi só a América Latina, nós trabalhamos o Brasil, o contexto da sua população e tudo mais. Por que há pobres também na área rural? Porque, em geral, o espaço urbano, espaço rural, se apresenta o espaço rural como idílico. É onde tem o boizinho, tudo se planta, se come, a pessoa é feliz. Não é nada disso. No espaço rural existe exploração, existem as pessoas pobres que não têm direito à terra, por isso o movimento dos sem terra que tenta defender essas pessoas. Então essa questão, por que existem pobres também na área rural? E aí a gente vai trabalhar essas questões com as crianças. Então é nesse caminho, a gente está sempre procurando construir e desenvolver o espírito crítico. A nossa coleção se presta a isso. E eu vou dizer a vocês, nós temos todo ano, as escolas, algumas mandam, outras não mandam, mas nós recebemos de muitos a opinião das crianças. E eles sempre dizem, adoro, eu gostei muito de fazer aquela página, eu gostei de pesquisar sobre isso, e isso é uma realidade. Então, são esses pontos. Eu sou uma pessoa que me coloco à disposição de vocês, da escola, entre em contato com a editora, eu posso fazer uma conversa no horário de encontro de vocês, professores, eu estou à disposição. E procurem analisar bem essa coleção, porque vale a pena. Um abraço.